Hoje eu quero já agradecer de antemão. A gente está recebendo o doutor Fábio Gabrich, ele que é delegado titular da 2ª Delegacia de Polícia Civil aqui de Santa Luzia, e o doutor Fábio é quem está à frente do caso. E vai trazer para a gente mais detalhes, é claro, a gente sabe que ainda o caso tem o prazo ali para poder concluir as investigações, enfim, o que é possível falar. E desde aquela noite de sexta-feira, como tem sido o trabalho da Polícia Civil? Seja bem-vindo, muito obrigado. Ramon, primeiramente é um prazer participar do Jornal Virou Notícia para informar a população sobre esse caso que, como o senhor bem disse, tanto comoveu a população luziense. Bom, desde que tomamos ciência desse fato, a Polícia Civil já iniciou seus trabalhos através da realização do procedimento de flagrante. E naquela ocasião, o próprio investigado confessou que estava sob o efeito de cocaína, a cocaína muito utilizada para inibir a fome e assim permitir que o caminhoneiro faça um trajeto maior sem a necessidade de parar para promover as suas refeições, e também o ribite. São duas drogas. O ribite é derivado uma anfetamina que, assim como a cocaína, é estimulante do sistema nervoso central. Então, isso faz com que a pessoa fique mais animada, iniba o sono e tenha uma produtividade, pelo menos uma sensação ilusória de maior produtividade. É claro que essas duas drogas somadas, até por um conceito médico e legal, é capaz de fazer um sinergismo, ou seja, potencializar o efeito das duas drogas. E com isso, como alegado por ele na ocasião de sua prisão, ele perdeu totalmente a consciência e provocou os estragos que foram diversas vezes revelados pelo Jornal do Senhor e por outras mídias. Na ocasião, ele teve a prisão dele ratificada pelo crime de embriaguez ao volante, porque ele estava dirigindo um caminhão com a capacidade psicomotora alterada em razão das drogas que eu já mencionei. A investigação ela segue para analisar, através da perícia, que já foi requisitada, inclusive, qual que foi o grau da lesão, qual que foi o grau dos danos causados por ele, tanto a veículos quanto a bens imóveis. Porque só registrado no boletim de ocorrência nós temos aproximadamente 20 veículos. Depois disso, a gente teve ainda um acréscimo de mais 4 veículos nesse mesmo boletim de ocorrência. E também recebemos famílias na delegacia que indicaram ter sido vítima do dano causado pelo investigado. Então, precisamos ainda identificar a dimensão do dano, a dimensão da conduta realizada pelo investigado, para assim a gente adotar a providência de polícia judiciária mais adequada. Não descartamos ainda a possibilidade de um crime de dano, porque o dano ele só existe na modalidade dolosa, então não admite culpa no crime de dano. Então a gente precisa analisar esse elemento subjetivo do investigado para podermos concluir pela prática ou não do crime de dano. E além disso, a embriaguez ao volante também já foi documentada por um exame feito na ocasião do flagrante, que constatou, de fato, a presença de cocaína no organismo do investigado. E ele estava com a habilitação em dia, poderia sim estar com aquela carreta transitando pelas estradas do Brasil? Sim, Ramon. Quando foi preso pela Polícia Militar, o investigado ele não conseguiu acessar a carteira de habilitação, haja vista o estado de alteração psicomotora em que ele se apresentava. Mas já analisamos, sim, o investigado ele é habilitado na categoria AE e a habilitação se encontra em perfeitas condições. A licença dele está válida e ele é, sim, apto a dirigir. Doutor, me chama a atenção que na entrevista que ele me concedeu na última sexta-feira, quando ele deixou o presídio, ele disse que é muita pressão e que quanto mais ele acelerar, mais ele tem condições de ter um salário maior. Quer dizer, nessa situação, além dele, condutor, essas empresas, tanto a empresa que ele trabalhava e a própria empresa aqui de Santa Luzia, de alguma forma também os representantes foram ouvidos, serão ouvidos? Pode falar alguma coisa nesse sentido? Sim. Ramon, o representante da Cifarma já foi ouvido e ele nos apresentou que toda a logística de entrega do material, eram materiais plásticos, tampas plásticas para acondicionar produtos farmacológicos. Toda essa logística foi feita pela empresa CIMED, que é sediada lá em Buenos Aires. Então, quando eles contrataram o serviço e adquiriram esses bens, fizeram um contrato para a compra desses produtos, a logística já estava incluída.
Inclusive, ele nos disse que sequer o frete ele pagou, porque, de fato, toda essa logística era feita pela empresa de Buenos Aires. Quanto a essa informação que o senhor bem diz, de fato, o investigado disse que estava rodando há 5 dias seguidos e que ele tem um salário fixo na carteira, mas que esse salário ele recebe acréscimos de acordo com os quilômetros rodados por ele no mês. Tanto é que ele indicou, inclusive, a possibilidade de, saindo de Santa Luzia, mesmo 5 dias sem dormir, ir para São Paulo para pegar uma nova carga. A Polícia Civil vai comunicar o fato ao Ministério Público do Trabalho, lá do Rio Grande do Sul, e também comunicaremos ao Ministério Público de Santa Luzia, para que eles adotem as providências que entenderem mais acertadas. A Polícia Civil vai ficar com análise criminal, a investigação preliminar do crime que por ele possa ter sido praticado. Agora, essas outras providências, inclusive o Ministério Público, inclusive em relação ao trabalho, perdão, vão ser desencadeadas pelo Ministério Público atuante na matéria, que é o Ministério Público do Trabalho, e por ser uma empresa, por ele ser vinculado a uma empresa do Rio Grande do Sul, lá é que tem a atribuição para adotar as medidas cabíveis. E o Ministério Público daqui, de Santa Luzia, a indicação, a formalização da comunicação pela Polícia Civil se dará, já visto os danos que foram enormes, em que pese a perícia ainda não ter sido contundente, não ter sido liberado o laudo, acredito que o prejuízo pode superar R$1 milhão. Então, de fato, é um prejuízo muito significativo e que vai envolver uma atuação de outras autoridades para além da Polícia Civil. Doutor Fábio Gabris, que é o titular da 2ª Delegacia aqui de Santa Luzia, com a gente aqui no Virou Notícia, ele me disse, doutor, que quando deu branco nele ali, quando ele teve a negativa de descarregar. Ele me disse que, olha, eu cheguei 10 minutos antes do horário e tive a negativa do guarda lá da empresa que só descarregaria na segunda-feira. E ele alega que depois disso não se lembra mais nada. A empresa confirma isso ou não tem essa informação? Não, Ramon, a empresa confirma isso. A Cifarma, na verdade, nos alegou que a rota desembocaria na entrega, na verdade, no dia 20, que seria na segunda-feira. No entanto, ele chegou com antecedência, chegou na sexta-feira, né, 3 dias de antecedência, e se apresentou à sede da empresa aproximadamente às 5h20, sendo que estava pactuado que a entrega só poderia ser feita até às 15. Então, foi indicado que ele pudesse ir ao depósito para ver qual medida ser adotada, e ante a negativa, foi orientado que ele fosse a um posto, o posto São Cristóvão, para que ele pudesse pernoitar de sexta até segunda-feira, quando, de fato, ele poderia realizar a entrega. A influência dessa negativa ainda é um ponto obscuro para a gente. Ele não fala dessa negativa como algo que impulsionou a conduta dele. Na verdade, ele fala que isso aconteceu quando ele foi fazer o retorno, foi tirar o caminhão do local em que se encontrava, ele teve um apagão e realmente não se lembra mais de nada. Essa foi a versão apresentada para a gente. Mas, de fato, houve essa tentativa de descarregamento dos produtos que ele trazia na Cifarma e houve essa negativa também. Haja visto o horário que não foi conforme pactuado, segundo o representante da empresa. Foi essa versão apresentada por ele, que ele tentou descarregar lá na Avenida das Indústrias e, pela negativa, ele foi recomendado, foi orientado a ir no depósito, no galpão da Cifarma. E também teve a negativa, porque quem cuida disso de fato, é o representante da empresa, então não importaria muito o lugar onde ele fosse. Se não tivesse autorização de um responsável com atribuição para tanto na empresa, ele não poderia descarregar em local nenhum. E só acrescentando, Ramon, eu te peço licença, o que acontece? Isso pode, sim, de fato, a investigação não concluiu dessa forma, mas isso pode, de fato, ter alterado o estado de ânimo do investigado. Por quê? Como já dissemos, ele recebe um acréscimo de acordo com a quantidade de quilômetros que ele transita. Então, ante ao que já nos foi informado, que ele tinha pretensão de ir para São Paulo, ele iria perder 3 dias, na visão dele, de trabalho. Seria o sábado, o domingo e a segunda, até descarregar, só poderia sair provavelmente na segunda, no mínimo no período da tarde. Então, isso sim poderia ter implicado em uma alteração no estado de ânimo dele, e é isso que a Polícia Civil vai tentar desvendar, se foi isso de fato que foi o motivador da conduta do investigado. O crime que ele cometeu, o senhor já falou, embriaguez ao volante. Concluído o inquérito, ele pode voltar
para a prisão? Tem qual seria a pena dele caso julgado e condenado? Então, Ramon, o crime de embriaguez ao volante ele é um crime de médio potencial ofensivo. Ele é punido com 1 a 3 anos de prisão. Então, se considerarmos só esse crime, como eu disse, a Polícia Civil ainda está investigando a possibilidade de crimes de danos contra diversas vítimas, isso aí ainda vai ser apurado, estamos apurando, o crime é de médio potencial ofensivo. Então, é comum que tais indivíduos não fiquem presos, certo? São colocadas algumas condicionantes, que são cautelares diversas da prisão, que é o caso que aconteceu com ele, já vista a gravidade, o impacto até patrimonial para diversas vítimas, mas a prisão não é a regra nesse tipo de crime. Haja vista a pena de 1 a 3 anos, previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. E realmente ele não tinha antecedentes criminais nenhum? De fato não, Ramon. O que acontece? Ele é do Rio Grande do Sul. A gente precisa ainda coletar mais informações da sua cidade de origem. Aqui em Minas ele não tem qualquer registro. Pesquisamos em outros estados também, alguns outros estados, ele não tinha qualquer registro. Absolutamente nenhum crime praticado outrora. Então a sua folha de antecedentes criminais aqui em Minas e em alguns outros estados ainda se encontrava ilibada, sem nenhuma mácula, nenhum crime antecedente. Doutor Fábio, ao longo desses anos aí de experiência, já viu algo parecido, e estando agora à frente da delegacia aqui de Santa Luzia? Porque eu confesso, eu já falei isso com o meu público aqui, eu nunca tinha visto nada igual, parecia cena de filme, por onde eu passei, aquele rastro de destruição, e graças a Deus, sem nenhuma vítima, né? Você já tinha estado à frente de algum caso envolvendo aí acidente de trânsito dessa magnitude e desse tamanho todo? Ramon, eu tenho de confessar que nunca estive à frente de um caso tão complexo, com tantas vítimas, com um estrago tão grande. Para mim, isso foi inédito. Já vivenciei muita coisa na Polícia Civil, mas realmente um estrago causado dessa forma, por um motorista que estava com a capacidade psicomotora alterada, pelo uso de drogas, e causando um estrago dessa magnitude, sem lembrar sequer o que ele fez, é a primeira vez. O prazo agora é de 30 dias para poder concluir esse inquérito, doutor? Isso mesmo, 30 dias a partir do momento do cometimento do fato. Então, foi dia 17, no dia 17 do outro mês é o nosso prazo para entregar esse inquérito. Pretendo fazer extremamente completo, com todas as peças que são necessárias a formar a convicção daquele que titulariza a ação penal pública incondicionada, que é o Ministério Público. E, como o senhor bem disse, a embriaguez ao volante, também ela é causada por drogas, não só o álcool. É um dos fatores que mais mata no trânsito no Brasil. Então, cabe a toda a população se policiar, se usar bebida alcoólica, não dirigir, pegar um Uber, pegar um táxi, enfim, pegar carona com quem não bebe, porque realmente esse foi um estrago específico. Mas na malha viária do Brasil, que é uma das maiores que temos, todos os dias ocorrem acidentes, e não como ocorreu nesse caso, também com vítimas fatais. Então, por isso é importante, a Polícia Civil sempre realiza essa campanha educativa para que a população se conscientize e que não use bebidas alcoólicas junto com a direção, com a condução de veículos automotores. Bom trabalho, muito obrigado, parabéns aí pelo trabalho que tem sido feito à frente da 2ª Delegacia, e o Virou Notícia está aqui sempre à disposição do senhor e da Polícia Civil também. Muito obrigado, Ramon. Estou sempre à disposição, sempre que precisar, para informar a população através do seu jornal. Muito obrigado.